E aí nós chamamos Espírito Santo. O Espírito Santo é o encontro da palavra do silêncio. E quando é que vocês são Espírito Santo? Quando vocês encontram o Andrezinho quietinho, no silêncio, diz uma palavra, ele entende, naquela hora o Espírito Santo tocou o coração desse menino. O silêncio e a palavra se fundiram. Toda vez que alguém entender uma palavra no silêncio do seu coração, é a ação do Espírito Santo. Toda vez que alguém entender uma palavra no silêncio do coração, é a obra do Espírito Santo, é o encontro. Por isso diz que quem não tem silêncio não encontra, e quem não tem palavra também não encontra. Quem não tem silêncio é superficial, quem não tem palavra é vazio. O superficial e vazio se encontrando é nada. Mas quem tem silêncio tem profundidade. Quem tem palavra tem inteligência. Não digo inteligência intelectual, química, matemática, não. Inteligência no sentido bem latino. Intus legere, lê dentro. Inteligência em latim é uma palavra belíssima. É intus legere, é ler, colher. Legere em latim, mais que ler, é colher. E tem uma árvore, por exemplo, lego, fruto. Eu agarro o fruto e tiro, isso que é legere. Então quando a gente lê, parece que a gente olha para as letras e colhe um fruto lá de dentro. Por isso é intus legere. A gente recolhe. Então o eterno palavra recolhe do silêncio do Pai tudo que ela é. Então tudo que Jesus falou na terra, ele bebia do silêncio do Pai. Intus legere. E toda vez que o apóstolo Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, qualquer daqueles apóstolos entendia, e qualquer daquelas pessoas, Madalena, que era muito inteligente, por isso tiveram ciúme dela, entende? Era o Espírito que estava agindo. Jesus diz claramente isso. E eu lhes mandarei o Espírito para que vocês entendam tudo o que eu disse. Ele é a palavra. O Espírito é o encontro da palavra. Agora, nós nunca entenderemos se tivermos um barulho, na superficialidade, na confusão, na banalidade, na Big Brotherzada, na googlada, o dia todo conectado aqui e aqui. Aí não há possibilidade de a palavra entrar. Por isso nós estamos numa cultura muito difícil, porque nós estamos numa cultura sem silêncio, portanto sem impacto. Não é à toa que o Zigmundo, aquele austríaco, o Zigmundo, não quero falar do Zigmundo, o Zigmundo é um rapaz inteligente, judeu, aqui ele não entendeu muito do pai não, mas ele diz que mataram o pai. Só fica adulto quem mata o pai. Eu diria, só fica adulto aquele que descobre que o pai biológico e o pai celeste é o grande silêncio da existência. E o meninozinho André tem que saber que o pai dele é o grande silêncio. É lá que ele vai beber tanta coisa, tanta sabedoria, tanta experiência. E vocês, dos seus pais, contando os avós, bisavós, tetravós, pentavós, decavós, se nós chegássemos até lá. Então, a grande tradição é o pai. A grande cultura é o pai. O grande saber fontal é o pai. O filho transforma isso em palavras, conhecimentos, experiências, saberes para nós. E quando nós encontramos os dois lá dentro do coração, aí o Espírito Santo está. Vou usar outra imagem, essa de Agostinho. Amante, amado, amor. Amante, amado, amor. O Pai, o eterno amante, está amando eternamente. Está amando eternamente. Mas quem é o amado do Pai? O amado do Pai é o Filho. É Jesus. Depois se fez história. O amado do Pai é tudo que ele falou, fez. Então, por exemplo, aquela cena que eu acho fantástica, que um teólogo também alemão, protestante, Moltmann, quando ele olha para Jesus na cruz, ele olha para Jesus na cruz e diz: o coração do Pai se rasgou de dor. O
Pai, o amante vê o amado na cruz. E quando o amado vê na cruz, entre o amado e o amante surge o amor. Liga esse amor, é o elo, o termo que vocês me deram, é o elo, é o Espírito Santo. Então naquele momento, por isso João diz que quando rasga o coração de Jesus, quando ele morre, de João, ele entrega o Espírito. Tem dois sentidos: entregar o Espírito, fica morrer, né? Nós falamos em português, deu o último suspiro, morreu, não é isso? Morreu, entregou o Espírito. Mas para João é muito mais profundo. Entregar o Espírito é entregar o amor à humanidade. Por que entregou o amor? Porque o amante e o amado estão se apaixonados um pelo outro, ali na dor, na eternidade, no gozo, e na ressurreição, na festa. Então essa ligação profunda é interna à Trindade. Falei de primeiro time, primeiro ponto. Posso ir para frente? Agora vamos para o segundo ponto. E essa Trindade na história, no mundo? Essa lá dentro, né? Lá dentro da Trindade que eu falei até agora. Agora eu vou falar um pouquinho da Trindade aqui dentro, da história humana, depois na igreja, depois em cada um de nós. Hoje eu não vou ser jesuíta, não, que só faço 3 pontos. Hoje eu vou fazer 4. Jesus só faz 3 pontos, coitadinho. 1, 2, 3. Mas eu vou pedir licença a Santo Inácio para fazer 4. Se der tempo. Não, né? Não, mas eu acabo. Eu sei não deixar nada. Quando eu olho para a história, para o mundo, como é que eu posso ver o Espírito Santo no mundo? Não consigo ver sem a Trindade de novo. Não consigo ver. Por que eu não consigo ver o mundo sem a Trindade? Porque o mundo existe, subsiste, está aí, porque Deus está a criá-lo todo o tempo. É o que chama de criação permanente. A criação não é um ato isolado. Alguns pensaram que a criação foi o Big Bang, deu aquela explosão inicial de trilhões de graus, e aí começou a expansão. Primeiro, antes do Big Bang já existia alguma coisa. Só pode explodir, o nada não explode. Repararam isso? O nada não pode explodir. Se explodiu alguma coisa, porque existia uma energia anterior. Portanto, existia uma energia numa densidade gigantesca que se concentra, explode, e até agora estão andando por aí afora. Esses bilhões de galáxias. Ainda continua crescendo. Por isso, quando um francês, que é muito petulante, fazia uma conferência e disse, falou, não sei o quê, porque o mundo tem bilhões. Como? Milhões de anos? Não, bilhões. Ainda bem. A dona estava com medo que 1 milhão de anos fosse bom para ela. Entende? Então, o mundo já tem bilhões de anos. E ainda está em expansão. Então, não fica com medo que o Sol vai esfriar, não, que vai demorar alguns bilhões de anos para o Sol esfriar. Então, vocês vão ter calor, carnaval, praia, bilhões de anos ainda. Quando ele esfriar, sim, aí vai ser a Europa contínua. Esse inverninho lá foi só um anúncio do que será quando o Sol acabar. Mas aqui é vários bilhões de anos. Então, esses bilhões de anos existem pelo ato criativo do Pai. Aquele silêncio, é o silêncio que invade tudo isso. Por isso que fala do silêncio sideral. Se nós sairmos dessa terra, não vamos ouvir barulho nenhum, porque as ondas sonoras não atravessam. Vai ser ótimo. Então, o desejo nosso é ir para uma lua aí, que vai ser um silêncio perfeito, porque o som não consegue transmitir uma maneira de andar. Então, vai ser muito. Imagina todo mundo calado, vai ser delícia, né? Retiro lunar. Acho que o Edmilson pode ter essa ideia no ano que vem, fazer um retiro lunar, só em silêncio, nenhum som sequer, porque não há transmissão possível de som. Então esse é o grande silêncio que sustenta. Mas esse mundo tem inteligência, ele tem ordem. Os cientistas ficam loucos vendo a beleza. Se a gente olha, por exemplo, um corpo humano, os bilhões de neurônios no cérebro, a sinapse, para funcionar, para dizer uma palavra, quanta coisa está funcionando, desde o mindinho do pé até a última ponta do cabelo. É uma coisa fantástica, um ser humano só. Né? Então imagino vocês, mães, quando veem aquele neném nascer direitinho, bonitinho, e sabe, são bilhões de causalidades para aquele neném nascer, como uns as coisinhas, esse é muita coisa para fazer nhenhenhé. Se não tivesse aí, entende? Quer dizer, cada
cada gesto de uma criança, aquela mãozinha para desenvolver o cérebro, é tudo ligado. Logo tem uma palavra inteligente aí. É a palavra que está aí. É o verbo que dá inteligência a toda a criação. Essas flores lindas. Sem parar, os biólogos ficam doidos, botam no microscópio e começam a ver os tecidos de cada flor. Nós só vemos o grosso, gente, o grosso. Isso é grosso. Cada planta que tem lá dentro. Eu lembro quando eu estudei biologia, eu tive um professor quase me fez ser biólogo. Graças a Deus ele errou. Porque se eu fosse biólogo, eu estaria mexendo com o bichinho até hoje. Da louquinho que eu segui a vocação dele de biólogo. E comecei a ver no microscópio os tecidos. Eu ficava fascinado da beleza. Uma coisa de nada, você põe no microscópio, você vê tudo aquilo. Então, imagina esses médicos aí, esses biólogos que estão fazendo esses exames. Até o câncer é bonito. Eu tenho um amigo médico muito irônico, o Delcio. Ele disse que uma vez ele estava numa operação, ajudando uma operação, o médico contou, olha que beleza, que maravilha, era um câncer. Acho maravilhoso, câncer bonito ali. É só o médico que acha o câncer bonito. A pessoa está achando horroroso, né? Mas é uma beleza aí dentro. Ainda que seja uma beleza que conduz à morte, mas há tudo um jogo. Então, isso é a inteligência que está aí. Agora, o mundo, se fosse só isso, seria frio. Agora vem a mulher positiva. Aí vem o afeto, o amor, as relações, tudo que é de bonito é o espírito. E é interessante como as línguas, elas têm uma certa sensibilidade. O grego não, que o grego chama espírito neutro, trop pneuma, é neutro. O latim é masculino, espíritos. Também pode ser cachaça também. Em português também pode ser, né? Espírito. Mas em hebraico, que é a língua inspiradora, ruach é feminino. O Boff explora muito isso. Espírito em hebraico é feminino. É o rosto materno, é o lado materno de Deus. Então o Espírito ocupa nesse grande momento da história, da criação, o lado feminino. Por isso a morte do feminino, a morte do afeto é a morte do espírito. A morte da palavra é a morte da inteligência. A morte do pai é a morte da origem e do destino. Nós não podemos matar nenhuma das três pessoas da Trindade, que é um desastre terrível. Se não tem princípio, nós não temos fim. E se não temos fim, para que estamos aqui? Alguns cientistas talvez não se dão conta disso. Não, o mundo não tem princípio nem fim. Se uma realidade não tem princípio, não tem fim, ela não tem sentido. Para que existir se eu não tenho nem de onde eu vim, nem para onde eu vou? Por isso muitas pessoas, olha a coisa pequenininha da vida humana, mas muitas pessoas sofrem muito quando não sabem bem quem é o pai, nem a mãe, essas crianças jogadas na rua. Por isso elas sofrem tanto, porque não sabem o princípio, não sabem quem é o pai, nem a mãe. Tem pessoas que passam a vida toda atrás para conhecer o pai, para ver quem é. Fazem agora que o DNA, né? Fazem aqueles exames todos, manda fazer exame de DNA de toda a população, para ver se acerta. Você acha o pai, 1 bilhão de DNA, para ver se acerta. Então é a sede que nós temos de princípio, de origem, é o pai. Tira o pai para você ver, tira a origem, tira a fonte. Uma água que não tem fonte, você não sabe se ela vem do esgoto. Agora você chega lá nas cidades interior de Minas, bonitinho, você vê a mina, aí você bebe. Essa água tem fonte, ela nasceu aqui. Agora se ela não nasceu aqui, de onde ela veio? De onde veio? Cheio de contaminação, de agrotóxico, bolotóxico, xiratóxico, tudo, botóxico, tudo que é possível. Porque não tem origem, você não sabe a origem. Agora também, se você não sabe, o pai é a mesma coisa, ele é origem e é destino também, é o repouso, o silêncio é o começo e é o fim. A criança pequena não fala, e o velho vai falando cada vez menos. O princípio é silencioso, o fim é silencioso, o meio é essa falação toda aí.
nós caminhamos para o fim, né? Você é jovem, não fala muito, mas eu já sou obrigado a falar, porque eu não gostaria de estar quietinho no meu quarto em silêncio, falando sério mesmo. O velho gosta do silêncio, e o velho parece muito com a criancinha pequena que não fala nada.